Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o conteúdo das lições da Escola Bíblica Dominical. A lição que aborda a pessoa e a obra do Espírito Santo, e nós chegamos na lição de número 13, cujo tema é o fruto do Espírito Santo. Nós já começamos a falar sobre o assunto na última aula, na aula de número 12, que abordou sobre os dons do Espírito Santo. Então hoje falaremos sobre o fruto do Espírito Santo. Agradeço a Deus e louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui mais uma vez conosco, investindo no seu tempo, assistir esse vídeo que certamente será bênção para a sua vida como para a minha. Que Deus te abençoe, tenha uma boa aula. O fruto do Espírito Santo. O texto básico da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Vamos fazer a leitura. João 15, do 1 ao 8. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Essa foi a leitura do nosso texto básico, mas também temos o texto devocional, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Esse foi o texto devocional do Evangelho de Mateus. É um texto que eu gostaria muito, que você meditasse aí ao longo da lição, na verdade ao longo da semana, tá? A respeito desse trecho. Estamos falando do fruto do Espírito Santo. O primeiro ensinamento aqui é a respeito da expressão do termo, o fruto do Espírito Santo, que muitas pessoas, e isso está em muitos conteúdos de vídeos, de textos e tudo mais, trazem a expressão os frutos do Espírito Santo, quando a Bíblia, lá em Gálatas 5:22, a gente vai ler mais para frente esse texto, diz que é o fruto do Espírito Santo. Então, o correto é o fruto do Espírito Santo. Esse fruto apresenta algumas características que serão abordadas na lição, mas o conceito correto, o termo correto é o fruto e não os frutos do Espírito Santo. A natureza básica da pessoa do Espírito Santo em nós pode ser traduzida por frutificação. Esse fruto é único em essência, mas amplo em expressão. Encontramos pelo menos 9 expressões em Gálatas 5:22 ao 23. E essas expressões devem fazer parte da vida normal do salvo submisso. Vamos ler então Gálatas 5:22 e o 23 também. Mas o fruto do Espírito, aqui é a expressão o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então essas são as características do fruto do Espírito Santo. São essas as características presentes na vida de Cristo Jesus. Se somos cristãos, essas características devem fazer parte de nossa vida. Então é levar a vida com amor, com alegria,
com paz, benignidade, bondade, temperança. Então a gente precisa exercer. Aqui Gálatas cita 9 características, existem outras, mas vamos focar nessas, porque são o assunto do tema, o fruto do Espírito. Então é a essência do Espírito Santo habitando em nós, trabalhada em nós. Somos salvos, somos libertos em Cristo, somos cristãos, porque decidimos seguir a Cristo em amor. Então nós precisamos dar esse fruto, ou seja, permitir que essas características sejam uma realidade na nossa vida. Muito mais do que falada, mas sim expressada por meio das nossas atitudes. É o resultado do agir do Espírito Santo na sua vida, gerando em outros o que já é realidade nele mesmo. É uma promessa divina e testemunho de vida exemplar nos diversos níveis. Eles vêm na estação própria e se as raízes estiverem junto às águas. Então aqui foi a introdução a respeito do fruto do Espírito Santo, né? É uma promessa divina. João 15,16 diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então é uma promessa de Cristo, né? E aqui a revista conclui o seguinte: eles vêm na estação própria, se as raízes, né, estiverem junto às águas. Então vamos ler o Salmo 1, o versículo 3 diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é uma promessa, né, que se cumpre na sua vida. Amém? Tome posse dela, siga aí um caminho correto, íntegro e digno, né, diante do Senhor, meditando na palavra do Senhor, buscando cada vez mais conhecimento e conteúdo de Deus, para que o Espírito Santo possa frutificar cada vez mais na sua vida. E aí sim você será semelhante, né, a uma árvore plantada junto aos ribeiros, como é a promessa da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Atitudes corretas diante da palavra para a frutificação. Esse é o nosso primeiro tópico. Na parábola do semeador, através dos evangelhos chamados sinóticos, percebemos o segredo para um frutificar correto, como disse bem um servo de Deus. Aqui a expressão evangelhos sinóticos foi o tema da nossa última lição, né? Se você se lembra, os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Sinóticos escritos sob uma mesma ótica, então por isso são chamados sinóticos. O evangelho de João não se enquadra no termo sinótico, porém, tanto quanto os outros três, o Evangelho de João é real, é verdadeiro e é um testemunho de fé, né, com palavras de sabedoria inspiradas por Deus. A diferença é que os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são escritos sob uma mesma ótica, uma mesma visão. Provavelmente, um consultou ao outro, testemunhou, leu, né, o que foi escrito, e por isso existem trechos tão parecidos, né, na forma de leitura. Mas nós estamos falando sobre atitudes corretas diante da palavra para a frutificação, nosso primeiro tópico. Primeiro pensamento é ouvir e compreender. É o que nos ensinou o Mestre. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Evangelho de Mateus 13:23, nós estamos falando da parábola do semeador, né? Ouvir e compreender a palavra. O verbo compreender significa mais do que entender. Compreender é também discernir, abranger, absorver, conter. O crente não deve apenas entender a palavra de Deus, mas ir além, discernindo-a, absorvendo-a, abrangendo-a, contendo-a na mente e no coração. Então é necessário entender, mas é necessário ainda mais compreender, absorver o ensinamento, né, que nós temos diante de Deus por meio da sua palavra e colocar em prática. Lembre-se de que também está escrito na palavra de Deus:
Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então é necessário ouvir e compreender, e aí sim praticar os ensinamentos vindos diretamente de Deus. Depois de ouvir e compreender, nós temos ouvir e receber. Marcos registrou este importante aspecto. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos 4:20. Analisemos o significado de receber e vejamos a sua profundidade. Receber é tomar posse. E mais, quando dois jovens se casam, um recebe o outro como seu cônjuge, e se tornarão os dois uma só carne, como está escrito em Efésios 5:31. Eis o verdadeiro significado de receber. Em relação ao texto da parábola em apreço, isto é, a parábola do semeador, tão verdade que a palavra recebida muda o rumo da vida daquele de quem a recebe. Então é ouvir e receber. Ouvir e reter. Lucas usou no seu registro outra palavra significativa. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Está escrito em Lucas 8, versículo 15. Veja que o escritor não só usou a palavra reter, como também fez uma declaração singular. São os que, tendo ouvido de bom coração. Eis a razão de tais ouvintes produzirem frutos abundantes. Reter é segurar. Uma represa retém a água da chuva, pelo que possui água em todo o tempo, até no período da estiagem. Então é necessário reter, ser ouvinte e reter. Primeiro ouvir de bom coração, ou seja, ouvir com boa vontade, com o coração aberto, sabendo que é a palavra que transforma. É a palavra que tem essa condição, essa capacidade de mudar e transformar a nossa vida, porque a palavra de Deus é a própria vida. O próprio Senhor Jesus é a palavra, é o verbo vivo que desceu do céu. Então é necessário reter a palavra. E aqui há uma comparação com uma represa que retém a água da chuva, e por reter a água, ela está cheia de água, ainda que sejam por tempos de seca. Então é necessário que se retenha a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, já que falamos de água, é a fonte de águas vivas. Então nós precisamos beber da água de Cristo, a água que somente Ele pode nos fornecer, porque o que beber dessa água jamais tornará a ter sede. Então esse foi o nosso primeiro tópico, atitudes corretas diante da palavra, para a frutificação. Estamos falando do fruto do Espírito Santo. É necessário que haja uma frutificação em nosso interior. É ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e reter. Segundo tópico, atitudes corretas diante do Espírito Santo para a frutificação. Atitudes corretas. O Senhor Jesus trabalha em nós através do Espírito Santo, visando uma frutificação cada vez maior. Vejamos o que diz o apóstolo João em seu evangelho. Produzir fruto, primeiro ponto. Produzir fruto por estar ligado à videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Evangelho de João 15, versículo 1 e 2. Só um caso é conhecido de um galho cortado que produziu frutos, que é o caso da vara de Arão. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Números 17, versículo 8. Mas a vara de Arão foi um sinal da vocação de Deus a ele e a sua descendência, para o serviço sacerdotal. Por sua natureza, uma vara cortada seca-se e morre. Então, a vara cortada, ela não tem a capacidade de florescer, de produzir frutos. O único exemplo é um exemplo específico a respeito da vara de Arão, mas foi uma obra de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós é que Cristo é a videira verdadeira, palavras que saíram dele mesmo. E o meu pai é o agricultor, o Deus Criador, céus e da terra.
Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós somos, né, ramos, né, ligados, conectados em Cristo. E o fruto é produzido em nós. E cada vez mais devemos produzir frutos, devemos produzir coisas boas, né, porque estamos conectados em Cristo. Produzindo fruto, né, esse fruto é limpo para que nós tenhamos e demos, geremos ainda mais fruto. Amém? Esse é um trabalho, essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Segundo ponto, produzir mais fruto através da poda. Destaquemos esta frase: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Né? João 15, 2, como já lemos. Isso é a poda. Galho infrutífero atrapalha os outros a produzirem frutos, além de consumir da seiva que fortalecia os galhos bons. Quando os galhos infrutíferos são cortados da árvore, os galhos frutíferos passam a produzir mais. Terceiro ponto, produzir muito fruto através da permanência nele. Continuou Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Para sentir a importância dessa permanência, leia com atenção o capítulo 15 todo, e eu faço esse convite a você como um dever de casa. Leia João 15 inteiro, para você compreender ainda mais o contexto e o poder dessa mensagem. E aí você vai assinalar o verbo permanecer. Né? Estamos no terceiro ponto, produzir muito fruto através da permanência nele. Então é necessário permanecer em Cristo. São mais de 10 vezes que ele aparece ao longo do capítulo 15, né? Essa expressão, essa palavra, permanecer. Depois diga o número exato de vezes e veja o quanto é importante permanecer em Cristo, nos seus propósitos, para que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Faça essa leitura bíblica. Outras edições, né, de tradução podem trazer o verbo estar no lugar do verbo permanecer, o que tem o mesmo significado. Né? Por mais que algumas versões bíblicas de tradução apresentem outras palavras no lugar de permanecer, o significado, o sentido é o mesmo. Talvez na sua Bíblia não esteja permanecer, esteja estar, mas o sentido é o mesmo. O que é permanecer em Cristo? O ensino bíblico relaciona-se com constância, isto é, continuar com Ele sempre, e obediência, ou seja, buscar conhecer sua vontade para fazê-la. É necessário que haja constância, ou seja, é necessário que haja uma busca interior nossa pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso é constante, porque é diário, precisa ser diário, não pode parar nunca. Enquanto vivemos, enquanto respirarmos dessa vida que o próprio Deus nos dá, é necessário que se busque cada dia mais a presença de Deus. Isso é ser constante. E também é ser obediente, que é buscar conhecer a vontade de Deus e fazê-la. Lembre-se do que Samuel disse a Saul, né? Perguntando: será que Deus tem tanto prazer assim em holocaustos? Ou tem mais prazer em obedecer? Portanto, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obediência é algo muito valioso diante dos olhos de Deus. Deus quer filhos e tem filhos e preza muito pela obediência. E a nossa parte é essa: ser obediente ao que Deus quer para cada um de nós. Amém? Esteja sensível ao que o Espírito Santo fala ao seu coração. Só ouça, entenda e obedeça. E aí sim você frutificará, né, como nunca frutificou talvez em toda a sua vida. Quarto ponto, produzir fruto que permanece. O caminho para produzir fruto que permanece é o da obediência, né, como já falamos. Agora acompanhado da renúncia de si mesmo e a consciência da escolha divina. O Senhor foi quem nos escolheu e designou para produzirmos frutos que permaneçam, né? Como em João 15,16 nós lemos lá no princípio.
Quando estamos em pleno exercício das funções ministeriais, produzimos fruto. Não estamos falando apenas do trabalho de ministros, porque o ministério é para ser exercido por todos os crentes, por toda a igreja. Ou seja, não é algo exclusivo do pastor, do evangelista, do obreiro, do diácono, por todos os cristãos, independente de qual cargo eclesiástico ele ocupe na igreja, são todos chamados, né, e todos têm um ministério. Amém? E todos devem ter, né, a consciência de que precisam frutificar em Cristo para que esse fruto permaneça. Assim sendo, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos novas línguas, fazemos obras sociais, etc. Mas o que desses frutos permanece? Apenas o que é feito para a eternidade, ou seja, ganhar almas. A conquista de almas para Jesus é a obra que permanece para sempre. Amém? O que estamos querendo dizer com isso? Ainda que se façam sinais, né, e obras maravilhosas, né, o próprio Senhor Jesus disse que obras maiores do que a dele, do que as que ele efetuou, nós faríamos, ainda que façamos isso, né? E aqui existem exemplos de expulsar demônios, curar enfermos e tudo mais, e é maravilhoso, e isso só é feito, né, no nome de Jesus, no poder de Jesus, né, ainda que isso seja maravilhoso e grandioso, o que é que disso que fica para a eternidade? As almas, ganhar almas. Então a conquista de almas para Jesus é a obra que permanece para sempre. Então esse é o trabalho da igreja. Curar enfermos é ótimo, é necessário, porque é um dom, né, maravilhoso que Deus compartilha com os seus para trazer cura, para trazer aí alívio às pessoas enfermas, às pessoas que sofrem. Mas a alma é o mais precioso, né? É a salvação. E como chega a salvação? A salvação ela vem por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Ela não é por obras. Nós temos entendido que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Precisamos trabalhar sim. E tudo isso nos acompanha, né? Jesus disse que esses sinais seguiriam os que creem. E é importante e é necessário. Mas a missão da igreja é missões, apregoar o evangelho de Cristo Jesus. Isso é frutificar, né, no Espírito Santo de Deus. Então, pregue, anuncie as boas novas, né, de salvação de Cristo Jesus, o Evangelho, né, do Reino de Deus, que um dia foi pregado a você e por isso, né, certamente você está aqui assistindo esse vídeo. Então, dê continuidade, porque a obra é do Reino de Deus, a obra é de Deus, e ela não para, não pode parar. Amém? Temos visto que a frutificação do Espírito Santo em nós é obra visível e palpável. Não é fictícia e nem abstrata. Fruto do Espírito é uma coisa concreta, você precisa crer nisso, que se manifesta em favor das pessoas. Israel não cumpriu a sua missão. A igreja, através dos seus membros, tem o dever de levar a mensagem de Deus ao mundo. E essa missão será cumprida não apenas pelo anúncio do Evangelho de Cristo, mas pelo fruto do Espírito Santo na realização da obra do Senhor. Fruto que deve aparecer em favor dos irmãos em Cristo também, como manifestações de amor. Amém? Essa foi a nossa lição de número 13. Abordamos um pouco sobre o fruto do Espírito Santo. É claro que o assunto, né, poderia render horas e horas de vídeo, mas tentamos abordar de uma maneira mais prática para que você venha a entender, né? E medite na palavra do Senhor, continue orando, lembre-se de que é necessário ter constância e obediência, né, diante de Deus, e aí você conseguirá cada dia mais dar um passo, né, para frente, um passo em direção a Deus, para se parecer um pouco mais a cada dia de sua vida com Cristo Jesus, e deixe aí frutificar, né, a obra do Espírito Santo na sua vida, e procure, né, a cada dia que você tenha uma nova oportunidade de se parecer ainda mais com Cristo Jesus, da maneira como ele andou nessa terra, e você possa se espelhar nele. Olhe para ele, porque ele é a referência máxima que nós temos de como proceder diante de uma humanidade, de uma sociedade, né, doente e corrompida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana,
você, sua casa e sua família. Amém? Amém. Fique com Deus, fique em paz, no nome de Jesus.